E hoje nós vamos abordar aqui, juntos, com base na Bíblia, o quanto tempo nós devemos orar e como orar de uma maneira que agrade ao Senhor, né? Espelhando e se baseando nos princípios bíblicos. Tratando-se do tempo de oração, meus irmãos, a Bíblia ela não estabelece um tempo exato para a oração. A Bíblia ela nos dá um norte, ela nos orienta e nos ensina. É um princípio poderoso e profundo, né? Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, lá o versículo vem nos dizer: orai sem cessar. Essa expressão, orai sem cessar, ela não significa que devemos passar todo o período do nosso dia de joelhos, né? Ajoelhados. Porém, ela nos mostra um princípio que nós devemos viver em constante comunhão com Deus. E isso não isenta de ter o nosso momento particular prostrado diante do Senhor, né? Vemos exemplos bíblicos que nos mostram essa vida entregue à oração, né? Jesus, o Filho de Deus, por exemplo, frequentemente se retirava para orar. Marcos 1,35 diz: tendo se levantado na alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Vemos Daniel também, né, que orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo do perigo, mesmo correndo risco de morte, orava 3 vezes ao dia também, não deixou de orar. Em Daniel 6,10 nos diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, que era um decreto, ele entrou em sua casa e no seu quarto e orava 3 vezes ao dia. Mesmo com o decreto, né, que ia levar o povo à morte, mesmo assim Daniel orava. Davi também, que buscava Deus com frequência, ele diz: de tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentos, e ele ouvirá a minha voz. Davi escreve isso no Salmo 55, versículo 17. E vemos que esses homens e muitos outros sabiam, né, que a oração ela é essencial para se manter firme na fé. Está além de um tempo, né, de um tempo específico reservado diariamente para orar. Devemos viver com a oração sempre ativa em nosso dia a dia e nossa vida. Precisamos estar com o coração sempre conectado com o céu. E assim, nós precisamos também, né, nos apegar aos princípios de como devemos orar, como a Bíblia nos orienta, nos mostra e nos dá a base. A Bíblia ela nos ensina como devemos orar, e aqui eu vou trazer 8 princípios bíblicos fundamentais. O primeiro deles é que precisamos orar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Salmo 65,2 diz: ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Ou seja, a ti virá todo homem, todo ser humano. Nós precisamos ir a Deus em oração. E Lucas 11, versículo 2 diz: quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, nós não oramos a imagens, nós não oramos a santos ou a anjos. Nós oramos ao Deus vivo em nome de Jesus. Que é o segundo princípio, né? Orar em nome de Jesus Cristo. O próprio Jesus em João 16,24 nos diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria se cumpra. Ou seja, Jesus vai nos mostrar aqui que Ele é o único mediador, Ele é o único caminho entre Deus e os homens. E é através dele que temos acesso ao Pai. É por meio de Cristo, orando a Deus, em nome de Jesus Cristo, que temos as nossas orações entregues ao nosso Deus e Senhor. O terceiro princípio é que precisamos orar com fé. Porque, como diz em Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6, que vem nos trazer esse princípio, que precisamos crer. E a fé não é só crer tipo, eu acredito. Não, a fé é o crer, confessar e crer do fundo do coração. Deus ele se agrada de uma fé simples, sincera e confiante. Um quarto princípio é orar com a motivação certa. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites, os vossos próprios prazeres, que é o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Deus ele vê o coração. Ele não responde a orações feitas com intenções egoístas
ou segundo as intenções que sai para você, para o seu bel prazer. Ore segundo a vontade de Deus. O quinto princípio é que nós devemos orar com humildade e sinceridade. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. É o que está lá em Salmo 62, versículo 8. Ou seja, isso nos traz o princípio de que nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, falando com sinceridade, como um filho fala com seu pai. Sejam sinceros em vossas orações diante de Deus. Abram o vosso coração, que Ele está pronto a ouvi-los. Um sexto princípio é que precisamos orar de forma simples. Mateus 6,7 vem nos falar que não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, nós não precisamos, irmãos, de ter melhor oratória, as palavras mais bonitas. Vai na simplicidade, mas vai com sinceridade. Eclesiastes 5,2 fala: não te apresses com a tua boca, e nem o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não sejam apressados ao falar, ao conversar com Deus, a orar diante de Deus. Não é a quantidade de palavras que move o coração de Deus, mas a sinceridade e a fé. Se coloque diante do Senhor em fé e em sinceridade, com o coração quebrantado. O sétimo princípio é que precisamos orar em secreto, mas também com os outros. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que vê em secreto. E Jesus também nos ensinou o poder da oração em grupo, quando ele diz que se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, em Mateus 18, versículo 19. Ou seja, entendemos e compreendemos que precisamos orar sozinhos, no nosso particular com Deus, mas também precisamos orar com a nossa família, com amigos, na igreja, com o grupo, com a comunidade. Enfim, tenha sua vida de oração particular com o Senhor, com o seu privado, com o nosso Deus, e também tenha a sua vida de oração pública, que isso é importante. Um oitavo princípio é que precisamos seguir o modelo de oração que Jesus nos deixou. E o Pai Nosso é o guia equilibrado para isso, irmãos. Lembra-se da oração? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, que Jesus Cristo nos deixou para termos como base para orarmos. Se encontra em Mateus 6, versículo 9 ao 13. Jesus aqui ele nos ensinou a glorificar a Deus, a desejar a vontade de Deus, a pedir pelo sustento diário, a buscar perdão e clamar por livramento e clamar por proteção. São esses os princípios que regem as orações dos crentes em Cristo Jesus. Deus ele promete que ouvirá a nossa oração. Em Jeremias 29, versículo 12 e 13. Aqui nós entendemos que a oração ela não é em vão. Ela toca o céu, ela toca a Deus, chega até Deus e Ele responde às orações dos seus servos e dos seus filhos. A oração ela é um privilégio. É onde encontramos paz, direção e força. Agora você que está se sentindo fraco e você que já está na caminhada se fortalecendo no Senhor, comece hoje uma nova jornada de oração. Fale com Deus porque Ele está ouvindo. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilha, se inscreva no canal e deixe nos comentários qual o seu maior desafio na vida de oração. E lembre-se, orai sem cessar. Deus abençoe a vida dos meus irmãos, de todos os ouvintes que aqui estão também e assistiram a esse vídeo. Deus, que o Senhor abençoe cada um poderosamente, ó Pai. Que o Senhor sustente-os com sua mão poderosa, com a sua graça e sua misericórdia, Deus. Inclina os teus ouvidos ao nosso clamor, escuta o nosso pedido de socorro, escuta as nossas petições, escute, Senhor, as nossas adorações e orações diante do seu grandioso e poderoso trono, a qual você está aí a contemplar os bons e os maus. Seja com a vida de cada um que aqui está ouvindo, Senhor, esta mensagem. Os fortaleça em sua presença. Por meio da sua palavra, que o Senhor venha, Pai, os livrar do mal, Senhor. E conceder, Senhor, a providência
o pão de cada dia, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.